Recebendo hoje Dr. Marcelo Brito. Posso dizer que é um amigo de 16 anos, por circunstâncias que nós vamos revelar durante esse bate-papo de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Cabral. Mais uma vez, uma satisfação estar com você aqui. Agradecer também a audiência dos seus espectadores, tá? E dizer que é sempre uma alegria estar aqui com você. Precisamos dizer, para quem não sabe, que Dr. Marcelo Brito é cardiogeriatra, especialista em obesidade e sarcopenia. Esse papo vai render muito. A gente volta já. Há 5 anos nascia o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Doutor Marcelo, mas antes que a gente comece a falar das aflições de quem tem problemas cardíacos, tem problemas geriátricos, tem problemas de perda de massa muscular, tudo isso, nós vamos hoje apresentar um assunto que nas 2 últimas entrevistas que nós fizemos com você, nós não abordamos. Ou seja, em momento algum foi a público desde um evento ocorrido, se não me engano, em 11 de outubro de 2008. Sei. 11 de outubro, véspera de feriado nacional, feriadão, e naquele momento, esse episódio me levou a conhecê-lo. Como foi? Você não lembra, né? Eu não me lembro muito, em parte. Olha, eu vou falar para vocês, a medicina, ela é feita sempre das situações que nos surpreendem. Apesar da gente passar uma vida estudando, passar uma vida tendo que se aperfeiçoar, aprendendo as tecnologias e estudos novos que vão surgindo, quebrando às vezes verdades e aparecendo novas verdades. Sempre a gente é surpreendido com situações que a gente não espera e que a gente vê que quando se deixa ser usado por Deus, a gente pode verdadeiramente ser instrumento dele aqui na Terra. Você é um exemplo desse tipo de situação. Cabral, nesse dia, apresentou um quadro de dor precordial, mal-estar, e foi rapidamente para a emergência na época do Hospital Santa Helena. Nessa época eu era coordenador e, por coincidência, nesse dia eu estava de plantão do CTI, era o dia que eu estava fazendo um plantão à noite, e foi atendido pelo Dr. Wagner. Eu lembro muito bem, o Wagner foi atender o Cabral. O Cabral deu entrada pela emergência numa cadeira de rodas, né? Pegaram ele no carro, levaram ele para dentro para ele não fazer esforço. E naquele intervalo que enquanto aguardava para ele fazer um eletrocardiograma, eu lembro que você fez uma parada cardíaca ali na cadeira de transporte. Até aí eu me lembro. Até aí você se lembra. A partir daí. E aí o Wagner, muito nervoso, me ligou e falou assim: Marcelo, acabou de entrar um paciente aqui agora, com clínica de infarto, e ele parou. Eu estou subindo com ele, tá? Me ajuda a atendê-lo aí. E pegou e subiu com você na cadeira mesmo, só inclinaram a cadeira assim, subiram com você apagadão. E eu lembro que
chegou lá no CTI, colocamos você no leito, começamos os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. E a reanimação cardiopulmonar, ela segue um protocolo, né, de checagem para ver os sinais vitais. Confirmado que o paciente está em parada cardíaca, é procedido a manobra de acesso à via respiratória e massagem cardíaca. E foi assim que a gente procedeu com você, começamos a realizar as manobras de reanimação, as drogas, adrenalina. E depois de alguns minutos ali fazendo a reanimação, você retornou a um ritmo que não era o ritmo normal do coração, era uma arritmia, que a gente chamava de fibrilação ventricular, e aonde essa fibrilação, o coração ele não contrai, ele treme, mas não contrai. Isso é igual à parada cardíaca, ou seja, apesar de ter atividade elétrica, não é uma atividade elétrica que gera eficiência mecânica do coração. Então o coração simplesmente é como se estivesse parado. Nós mantivemos o processo de reanimação e choque elétrico. Nesse momento é a hora que a gente dá a famosa cardioversão. Foram mais de 40 cardioversões, entre ciclos de massagem, checagem, droga, massagem, checagem. Muitas das vezes nesse momento estava em arritmia, choque, checagem, assistolia, massagem, droga e por aí vai. Ou seja, esse processo foi. Existe, dentro desse cronograma de atividade, estudos que mostram que acima de 5 minutos de parada cardiorrespiratória, nós já temos lesões cerebrais irreversíveis. Ou seja, o paciente fica sequelado, mas não é uma sequela, um louquinho não, um louquinho oba-oba, mas na verdade sequelas assim, o paciente é como se tivesse um AVC, então, ele pode virar uma plantinha. Então está explicado, né? Não explica, isso aí não explica, porque já não era muito normal o negócio antes, mas o que acontece é o seguinte, o paciente vira uma plantinha, ele pode ficar em coma vegetativo, esse paciente pode ficar com perdas de movimento, ele pode ficar com dificuldade de falar, e pode ter várias sequelas graves, como se fosse realmente um AVC. Isso devido à hipóxia cerebral, ou seja, a falta de oxigenação do cérebro. E nesse processo todo, foi passando o tempo, e a equipe chegava e me chamava a atenção, falava, doutor Marcelo, nós já estamos com meia hora de reanimação, o paciente não voltou. Doutor Marcelo, já são 40 minutos. Doutor Marcelo, já são 50 minutos. Doutor Marcelo, 1 hora. O protocolo já era para ter sido encerrado. Mas nós estávamos realizando nesse homem, gente, um protocolo super efetivo, que quando eu parava de fazer a massagem cardíaca, você fazia movimentos involuntários, que a gente chama de gaspear, que é movimentos com a boca, movimentos inspiratórios. Então isso indiretamente sugere que o sangue oxigenado da ventilação artificial e através da massagem cardíaca estava chegando no cérebro e estava mantendo esse cérebro com certa, viabilidade. E eu insisti nesse processo aí. E depois, praticamente, aí, de quase 1h30 de reanimação, tá? Na verdade, antes disso, porque depois de 1 hora, onde o protocolo se dá por encerrado, o paciente não volta, a gente ia encerrar o protocolo, aí que eu falo que é Deus, cara, que tem que usar o médico também. Tem que usar. Nós somos instrumentos, por mais que a medicina... Em todos os momentos isso, né? Verdade, não, e a medicina não é uma ciência exata. Ela está longe de ser uma ciência exata. Eu tinha um professor da faculdade antiga que ele dizia o seguinte, a medicina, você tem que ter na sua formação, o estudo, mas você tem que ter também bom senso, que faz parte da pessoa, ela tem que treinar o seu bom senso, se ela não tiver, porque nem tudo a ciência vai conseguir te dar a resposta naquele momento. Então o bom senso ele tem uma participação muito importante em você não piorar o estado do paciente, não fazer mal para ele, saber quando encerrar ou quando não terminar, como nesse caso um socorro. E tem que ter um pouco de sorte também, que eu não colocaria sorte. Aí eu falo aí que tem que ter um pouco de Deus na vida do médico, porque a condução divina,
ela é real. E nesse momento eu senti no coração uma vontade muito grande de fazer uma medicação que ela não é feita, inclusive na bula, a contraindicação formal de realização dessa droga em vigência de parada cardíaca, que é o trombolítico. Na época não tínhamos esses trombolíticos modernos, nós fizemos um cascão dele, o cascudo que era streptokinase, o negócio dava hipotensão, sangrava para todo lado, era um show de horrores, mas salvava vidas. E eu na hora, veio aquela vontade, cara, incontrolável, eu chamei minha enfermeira, falei, ó, deixa que eu assumo aqui, vai lá, prepara a streptokinase. Ela olhou para mim arregalada, falou, doutor, como fazer streptokinase? Eu falei, prepara a streptokinase, nós vamos fazer aqui. E eu fiz aquela streptokinase que a gente corria geralmente em meia hora, lentinho, cara, eu fiz espremida no soro, tá? O negócio assim, tudo fora da regra, meu irmão, porque você não estabilizava o ritmo. Então, eu entendia que o vaso não, enquanto o vaso não abrisse, como a área de infarto era muito grande, ela ia inviabilizar você retornar ao ritmo normal e o coração voltar a bater normal. Então a gente precisava abrir o vaso e não tinha uma outra forma de abrir naquela hora. Eu não tinha minha equipe de hemodinâmica, você sabe que eu sou cardiologista intervencionista, eu trabalho com cateterismo, angioplastia, mas eu não tinha como mobilizar a equipe naquela hora para te levar para a sala de hemodinâmica e tentar abrir mecanicamente o vaso, até porque você estava numa parada cardíaca. Não é o cenário ideal para fazer esse tipo de intervenção. A gente até faz no infarto, mas não com o paciente em parada, né? E sobrou esse recurso. O recurso era fazer uma droga que tinha uma chance ali de perfusão baixa, tá? Para a situação clínica que você se encontrava. E qual era o risco? O risco era sangrar por causa das fraturas de costela, que a gente, né, acaba sempre quebrando as costelinhas na massagem cardíaca, trauma pulmonar. O trombolítico seria, então, no momento... É um remédio para afinar o sangue e quebrar o coágulo. O último recurso. O último recurso. Sobre inteira... Na verdade, não era recurso. Isso aí, eu corro risco até de me questionarem, porque isso aí não está na literatura. Isso aí não existe nos livros. Se procurar, não vai existir. Mas eu, cara, tive uma vontade, um ímpio que não dava para parar. Até que você foi lá e aplicamos a medicação. Isso nós vamos continuar ouvindo após os comerciais. Obrigado. Há 5 anos nasci o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Nós vamos continuar conversando com o cardiologista geriatra, Dr. Marcelo Brito, mas nós vamos depois, não é só a minha história, é saber como todos nós podemos evitar passar por um processo como esse. Isso é importante, nós vamos conferir. Aí então, você cometeu a loucura de fazer o trombolítico. E mais ou menos uns 3 minutos depois que a gente fez a medicação e continuou massageando exatamente para o sangue circular e levar essa medicação onde a gente precisava entregar, que era na coronária. E de forma sobrenatural, o ritmo do coração estabilizou naquele momento. E eu palpei os pulsos, voltou a ter pulso.
E aí a gente entrou com medicação, entramos com droga antiarrítmica, medicação para manter a sua pressão mais alta, que você voltou com pressão, mas com pressão baixa, estabilizamos a sua pressão, ajustamos a parte do ventilador, da oxigenação, e eu mantive você em coma induzido, naquele momento, por 72 horas. Foram 3 dias de coma induzido, e depois desses 3 dias a gente foi tirando você do coma para ver o que tinha sobrado do cérebro. Na verdade, tivemos aí mais um resultado que eu atribuo a uma graça de Deus, a um milagre também, que foi você não ter feito insuficiência renal, porque os pacientes que ficam muito tempo em parada cardíaca, o corpo ele tende a direcionar esse sangue para áreas que são muito nobres, que é o pulmão, coração e cérebro, onde tem a oxigenação e vai faltando e outras regiões há um processo de vasoconstricção e esses órgãos ficam em sofrimento. Intestino, rim, pâncreas, tubo digestivo todo, extremidades, principalmente musculatura de extremidade. Então sempre há riscos nessas paradas cardíacas muito prolongadas, ainda mais essa que é uma parada cardíaca, porque quando você faz uma parada cardíaca prolongada em um local frio, por exemplo, numa água gelada, no gelo, né, você tem a questão da baixa temperatura que de alguma forma protege. Mas na sua situação ali não havia efeito protetor, né? Nós só tínhamos o recurso de praticar uma reanimação realmente eficiente. Mas não tínhamos nada assim que pudesse nos garantir que não iam haver essas complicações. E não, graças a Deus não houve essas complicações. Nós tiramos, você acordou um pouco desorientado, confuso, nós fomos fazendo os ajustes. Mas acordei... Não foram nos 3 dias, foram 18 dias. Né? Não, mas aí entrou o processo seguinte, quando você perdeu a consciência naquela cadeira, naquele momento lá da parada cardíaca na emergência, você vomitou e broncoaspirou. Ou seja, aquela secreção do refluxo, da náusea que vem com infarto e tudo, como você perdeu a consciência, você aspirou aquilo para o pulmão. E causou aquilo ali uma pneumonia química associada a uma pneumonia bacteriana por aspiração, que é uma pneumonia grave. Então, apesar das complicações cardiovasculares da parada cardíaca terem sido parcialmente minimizadas, você evoluiu com uma infecção pulmonar. Na época precisou até fazer uma traqueostomia, lembra? Perfeito. Para poder sair mais rápido do respirador. Mas assim, acordou, a gente viu que atendia os comandos. Depois de algum tempo já passou a interagir. Levou um tempo para recuperar. Os 18 dias não foram em função... Só do infarto, não. Só do infarto. Foi por conta da broncoaspiração, da pneumonia. Esses 18 dias foi principalmente por causa da pneumonia. Da pneumonia que você fez como complicação após durante a reanimação, na verdade. Mas houve uma resistência... Porque depois que a gente entuba o paciente, o tubo tem um balãozinho. Esse balão ele protege a via respiratória da possibilidade de uma broncoaspiração. Só que quando eu fiz esse procedimento, você já tinha broncoaspirado. A gente já aspirava pelo tubo secreção de origem gástrica. Mas eu cheguei a ouvir alguns comentários de profissionais da própria clínica de que eu estava com a dificuldade de retomar, né, de acordar. Sim, porque ficou 3 dias sedado, às vezes o paciente dá uma impregnada de medicação. Na fase pós-parada cardíaca, sempre tem o risco de um pouco de edema cerebral. O cérebro ele dá uma inflamada pela agressão do processo inflamatório do tempo que ficou ali sob sofrimento e às vezes ele incha um pouquinho. Então, nesse momento, o paciente tende a ficar mais em coma ou num quadro de consciência reduzida, que depois vai acordando à medida que aquilo ali vai se restabelecendo. Daí ficar todo esse período de 18 dias. Os 18 dias foi porque você demorou a sair da prótese ventilatória pela pneumonia, que foi uma pneumonia importante na época. Então a broncoaspiração foi importante. E isso aí foi o grande complicador seu, que poderia ter complicado também com problemas renais, com outras complicações maiores, mas graças a Deus foram bem contornadas. 18 dias... O caso é sério, mas 18 dias sem uma Heineken sequer, né? Mas aí, encerrado, né? Passou pelo processo. Gente, viu até canguru no teto do CTI, esse homem viu com a ausência da Heineken na época. Né? Só ele não tem a Heineken, ele estava chamando urubu de meu louro, mas assim, no final o homem voltou ao normal, desintoxicou,
Saiu de lá até mais... Fiquei ainda mais intoxicado um tempinho, depois né? dos até 18 dias, mais uns 15 de novo. Até uns 15 dias, né? Mais uns 15 dias. Com a perspectiva de que, na minha opinião, eu teria uma sobrevida muito pequena. Mas isso foi em 11 de outubro de 2008. Pois bem, para se evitar que a gente, os mais jovens, os da minha idade, na época eu com 54 anos, o que nós devemos fazer para evitar que chegue a esse ponto daqui a pouco? Há 5 anos nascia o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Pois bem, essa é a história de Moacir Cabral e o Dr. Marcelo Brito, num certo 11 de outubro de 2008. Pois bem, para se evitar eventos como esse, seja de qual for a idade, poderia até dar uma dica aí, os mais novos e os mais velhos, os mais idosos, como proceder para fazer essa prevenção. Cabral, o check-up, ele é a forma melhor que nós temos de fazer o processo de prevenção, né? Aí a pergunta que é sempre feita é o seguinte: se eu fizer um check-up e der tudo normal, mesmo assim eu tenho risco de infartar? De vez em quando a gente escuta essa história, né? Você tem aí uma pessoa que fez todos os exames, levou para o seu cardiologista, teste ergométrico normal, exame de sangue não tinha grandes alterações, às vezes faz um Holter, um mapa, está tudo normal, e o cara dali a 2, 3 meses ele infarta. Então, a doença coronária ainda é o calcanhar de Aquiles do cardiologista. A placa de gordura que causa a obstrução dos vasos, ela pode ser uma placa, às vezes não tão grave, mas ser uma placa instável. Ou seja, essa placa ela se rompe e no local de ruptura da placa, onde ela racha, se forma coágulo de sangue e às vezes a placa tem 50%, 60% de entupimento, não é uma placa grave, mas o coágulo que vai se formar ali em cima acaba de entupir o vaso em 100% e leva ao infarto. Então os eventos trombóticos, a formação do trombo, do coágulo, que é o grande fator que em cima da placa, na maioria das vezes, leva ao evento de infarto em si. Então, hoje nós sabemos que muitas dessas placas elas se instabilizam diante de algumas situações, onde a mais comum é o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório, que é uma resposta ao seu sistema imunológico por uma agressão, e que pode ser por infecção bacteriana, fúngica ou viral, que pode ser por alteração do seu metabolismo, ou seja, um paciente obeso, ele está inflamado. Um paciente com colesterol alto, ele tem um grau de resposta inflamatória. Um paciente com diabetes, ele tem um grau altíssimo de resposta inflamatória. São respostas inflamatórias crônicas, subclínicas, mas que vão mexendo com o metabolismo de forma que podem levar a instabilizações dessas placas nos vasos, levando a eventos de maior repercussão, como o AVC, como o infarto
e outros eventos cardiovasculares maiores, que podem levar risco de óbito. Então, no processo de prevenção, ele envolve a realização do exame? Sim. Que exames, Marcelo? Um eletrocardiograma, a realização de um exame de esforço, que pode ser um teste ergométrico, pode ser uma cintilografia do miocárdio de esforço, ou com o esforço farmacológico, ou seja, utilizando drogas para simular o esforço. Nos pacientes, por exemplo, que têm lesão de joelho, lesão de quadril, que não conseguem fazer um teste de esteira eficiente, ele pode utilizar o fármaco para simular esse esforço e também gerar a isquemia. O ecoestresse também é um exame que pode ser utilizado para avaliação da doença coronariana, e também você tem exames de imagem, como a angiotomografia coronária hoje, que é um exame contrastado. Ele não diz se você tem angina ou não, mas ele mostra anatomicamente se você tem lesões importantes acima de 50% ou se tem lesões abaixo de 50% ou não tem lesões. Então é um exame bastante interessante também. Você que já colocou stent, né, depois que esse homem teve o evento dele e acordou e saiu do respirador, nós fizemos um cateterismo e a artéria culpada tinha lá um entupimento de 80%, ou seja, aquele remedinho que Deus nos inspirou a fazer abriu apenas 20% do vaso, mas o suficiente para interromper o seu infarto e ajudar no seu processo de recuperação. Naquele momento, então, foram colocados 2 stents. Foi colocados 2 stents a primeira vez, depois passou uns anos, você voltou a ter um pouco de clínica, de desconforto precordial, nós fizemos um teste de esforço, veio positivo, eu repeti o seu cateterismo, tinham aparecido 2 doençazinhas novas em pontos diferentes, ou seja, a doença progride também, e a gente fez a colocação depois de mais 2 stents, né? E tratamos são 4 stents. São 4 stents aí nesse coração. É um coração cheio de plastique, né? Cheio de metal, tá rico esse coração aí, tá mais caro. E então o check-up envolve esses exames. O mapa para evidenciar realmente se a pressão está descontrolada ou não, um Holter para avaliar uma palpitação, uma taquicardia, se você tem arritmias relacionadas à isquemia, ou às vezes consegue até evidenciar se há alguma isquemia ao longo das 24 horas, uma isquemia subclínica, apesar de não ser o exame ideal para isso, ele pode ser utilizado para isso, tá? O ecocardiograma, que é um exame que avalia a forma do coração, as válvulas, a espessura do músculo. A partir, Marcelo, de que idade se deve procurar um cardiologista e quais são os sintomas, mesmo na juventude, quais são os primeiros sintomas que indicam que é um sinal que deve ser procurado especialista? Tá, a idade, qualquer idade que você vai fazer um grande esforço físico, é ideal que você procure um cardiologista para fazer uma avaliação clínica, nem que seja mais simples, com a realização apenas de uma conversa, que a gente chama de anamnese, né, para entender se o paciente tem ou não algum tipo de sintoma ou limitação. Uma ausculta cardíaca para poder ver se tem algum sopro ou alguma alteração que sugira alguma patologia de base, e um eletrocardiograma de rotina, um eletrocardiograma de repouso, que a gente chama, aquele eletrocardiograma base. Ecocardiograma, teste ergométrico não precisam ser realizados de rotina em todos os pacientes. Pacientes que vão fazer atividades físicas mais intensas, mais extenuantes, esportes que exigem esportes profissionais, ou uma pessoa que já passa aí dos seus 40 anos de idade, essa pessoa aí sim, ela precisa fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Então, um teste de esforço ele já se faz necessário e você pode complementar com o ecocardiograma, que eu acho que sempre auxilia bastante. Agora, se ela já tem histórico de hipertensão arterial, se ela já tem histórico familiar de morte súbita, com um pai ou mãe que morreram jovens ainda, abaixo dos 40 anos de idade, ou seja, esses pacientes são pacientes que precisam fazer uma avaliação mais minuciosa, em busca, muitas das vezes, de alterações genéticas que possam induzir a um aceleramento da doença aterosclerótica, que é a doença dos vasos, ou até doenças vinculadas, por exemplo, como arritmias ou miocardiopatia hipertrófica, que é o aumento da grossura do músculo do coração. Aquele bife do coração ele fica muito grosso, deixa o coração rígido e isso aumenta o risco de arritmia e de morte súbita. Então, eu acredito que essa é uma idade boa se fazer uma avaliação um pouco mais ampla. Os sinais e sintomas, eles podem variar muito. Então, pode ser desde o paciente assintomático e já ter doença, o primeiro sintoma dele já pode ser um evento,
Ou o paciente pode ter sintomas que a gente não consegue correlacionar diretamente com o coração, como por exemplo um cansaço e uma falta de ar, ou seja, pacientes que apresentam cansaço diabético, que tem problemas por causa do açúcar alto na inervação, na sensibilidade à dor. São pacientes que apresentam pouca dor. Eles podem apenas ter sintomas de cansaço. A mulher também é assim. A mulher tem sintomas um pouco mais atípicos do que o homem. Então a mulher, às vezes, ela cansa mais e o cansaço pode ser um sintoma de angina, apesar da angina, por conceito, ser a dor de sofrimento do músculo sem esse músculo ter infartado. Mas você pode ter uma coisa que a gente chama de equivalente anginoso, que é o cansaço, a falta de ar ao realizar esforço físico, que equivale à angina, porém sem o componente da dor. Então, os sintomas eles podem ser discretos. Aqueles sintomas clássicos de dor precordial no meio do peito, atrás do externo, que é esse osso do peito, de forma constrictiva, em aperto, como se estivesse amassando o seu peito. Tem paciente que fala, é como se um elefante estivesse pisando com uma pata de elefante no meu tórax, ou rasgando o peito, como se estivesse rasgando, ou em queimação intensa, uma dor em queimação intensa que pode irradiar para a mandíbula, que pode irradiar para o braço esquerdo ou até para o braço direito, que é a dor clássica, tá? Não precisa vir com todos esses sinais, pode ser só dor precordial, a dor com irradiação para cá, a dor com irradiação para cá e para cá. Então pode variar, mas é diferente, por exemplo, uma dor empontada. Quando o paciente chega para mim e fala, olha, eu tenho uma dorzinha empontada aqui do lado esquerdo, em cima da minha mama esquerda, como se estivesse enfiando uma agulhinha. Eu já sei que essa dor não é característica do sistema de inervação cardíaco. Então, para a gente, a anamnese, a qualidade da dor, o tipo de dor, faz muita diferença para o cardiologista na interpretação do aumento da probabilidade da doença. Lá no início, você falou que no meu atendimento, em especial, foi muito importante a rapidez em que eu busquei o atendimento. Sim. Explica uma coisa. O cidadão que sente que está sendo vítima de um infarto em Cabo Frio, para onde ele deve ser levado? Essa é uma pergunta bastante interessante. Se essa pessoa ela tem plano de saúde, tá? Os 2 hospitais hoje, eles dão condições de fazer um atendimento para infarto agudo. Os 2 hospitais têm trombolíticos, os 2 hospitais da cidade têm um serviço de hemodinâmica, tá? Esses serviços de hemodinâmica, eles não têm sobreaviso de 24 horas em Cabo Frio, nem o Santa Isabel, nem o hospital no qual eu coordeno o serviço de hemodinâmica, sou diretor técnico responsável lá pelo serviço, que é o Hospital Santa Helena. Os cateterismos são feitos eletivamente, a não ser que seja de dia, que esse paciente chega infartado, a equipe esteja lá em trabalho, então esse paciente é priorizado para a hemodinâmica e lá ele é realizado já o cateterismo com a possível intervenção se houver necessidade. Mas como os hospitais têm os trombolíticos de nova geração, que são essas medicações mais novas, dentro das 2 a 3 primeiras horas do início da dor, a percentagem de sucesso de abertura do vaso com a utilização dos trombolíticos é praticamente quase que igual. Nas 2 primeiras horas ela praticamente se iguala à angioplastia primária, com balão. Ou seja, que é o procedimento que eu realizo, que é entrar dentro da coronária com um balãozinho, passar a lesão com a guia e com o balão ir lá dilatar e já deixar o fluxo de sangue normalizado e interromper o infarto ali. Então, o trombolítico tem excelente resultado. Então, isso que você falou faz todo sentido. Quanto mais rápido uma pessoa apresenta um desconforto precordial, uma dor sugestiva de ser uma dor cardíaca, ele não hesitar de procurar o hospital para fazer o exame. Tem que fazer um eletrocardiograma, dosar no exame de sangue as enzimas cardíacas, a troponina, que é uma enzima que altera quando há morte de musculatura, e ela é bem sensível. Então, às vezes o paciente está com dor, o eletro inicial é normal, a troponina ainda é normal. Esse paciente pode ir embora? Essa dor é descartável? Não. Se a dor for típica, o médico conversar com o paciente, a dor for típica, ele tem que ficar lá de observação e esse exame tem que ser repetido de 3 a 6 horas com um novo eletro e uma nova enzima. E se esses exames alterarem, imediatamente esse paciente ser colocado num acompanhamento para... O caminho de quem está sendo infartado hoje em Cabo Frio, o caminho é a Santa Helena e o Hospital Santa Isabel. Ambos têm pronto-socorro cardíaco. Pacientes que têm plano de saúde, tá? Certo.
Paciente do SUS, aquele paciente que não tem plano e que precisa do serviço, ele vai para a UPA. Na UPA, era para ter, eu não sei hoje exatamente como é que está a situação da UPA, mas eu creio que tenha, do trombolítico, tá? Há um tempo atrás, a streptokinase, que era o nosso trombolítico antigo, ela saiu de circulação e a maior parte das UPAs, e hoje praticamente todas elas, aderiram a tecneplase e actilise, que são 2 trombolíticos de nova geração que tem esse sucesso fantástico que eu coloquei para você. Então, chegando lá, o médico atendendo, fazendo eletro, se o eletro já tiver padrão de infarto, paciente com dor, ele pode realizar o trombolítico lá na UPA, ou seja, a chance de sucesso de abertura do vaso, interrupção do infarto. Mas hoje existe trombolíticos disponíveis em todas as UPAs? No SUS? Então, essa pergunta aí você me pegou. Era para ter. Era para ter. Eu não sei hoje, assim, Cabo Frio está passando aí por uma situação na saúde um pouco difícil, né, esse final de governo. Então, eu não sei te dizer exatamente se hoje isso está disponível nas UPAs de Cabo Frio, mas eu acredito que sim, porque isso é medicação primária de importância. Ou seja, infarto agudo do miocárdio é uma das patologias que num pronto-socorro podem aumentar muito o risco de mortalidade. Então, eventos assim, que são chamados eventos maiores, sempre há necessidade de ter o recurso básico do atendimento daquilo ali, que é onde você previne a morte, né? Mas na UPA é um atendimento, eles oferecem um atendimento de emergência, não é um pronto-socorro cardíaco. Não, não é. Mas lá... Há uma diferença nisso. Tem. Se eu fosse parar na UPA, hoje me chamaria saudade, né? Não só na UPA, em muitos outros lugares, que eu acho que a gente fez muita coisa na sua situação em particular, que é o que eu te falei, não estava nos livros, não estava nos protocolos, né? Eu costumo brincar com você, eu já te falei isso várias vezes, falo que Deus tem um propósito grande com você nessa vida, nessa terra aqui, porque realmente ele usou a gente de forma muito diferente para fazer você, depois de 16 anos, tá aí, cara, vivo, bem, conversando, trazendo informação, comunicação, sempre trazendo esse tipo de notícia para as pessoas em relação à nossa região. Trocando em miúdos para que as pessoas possam entender. Se eu tenho plano de saúde, eu vou direto para, olha, aviso, me leve para Santa Isabel ou para Santa Helena. Não tenho plano de saúde, mas a família arrisca de chegar e internar. É um cliente particular. É um cliente particular. Ele não vai deixar de ser atendido. Não. O particular ele vai ser atendido, normal, né? Normal, como todo hospital, eu acredito que não vai ter dificuldade no atendimento. O Santa Isabel hoje é o único hospital aqui de Cabo Frio, assim, nessa estrutura, que atende a Unimed. Os outros planos de saúde, praticamente quase todos, são atendidos na Santa Helena, né? Alguns deles têm também no Santa Isabel, mas com exceção da Unimed, a Santa Helena é muito forte em praticamente quase todos os outros planos de saúde. Então, a Santa Helena hoje não atende mais Unimed? Unimed não. Unimed não. Só para o paciente não perder tempo. Acho que é importante falar isso aí para o paciente não perder. O paciente tem Unimed e vai para Santa Helena. Mas é uma pena isso, né? Pena. É uma pena. Até algum tempo atrás a gente ainda estava atendendo, mas por dificuldades aí do próprio plano, com o hospital, houve a suspensão dos atendimentos da Unimed. É uma questão técnica ou uma questão política isso? Eu acho que nem política, foi econômica mesmo. Questões de repente, não terem acertado os valores que eram pagos para o hospital. O hospital estava com muita dificuldade de conseguir manter o atendimento e não ter prejuízo com a Unimed. Hoje, Cabo Frio, com a população que tem, já não carece de um pronto-socorro bem montado na cidade? Carece sim. Pronto-socorro cardíaco. Sim, né? nós tivemos uma grande aquisição para a cidade com o Dr. Serginho trazendo para cá o Hospital Escola da UERJ, né? Eu acho que isso aí para a cidade foi muito bacana, aumentou o número de leitos de CTI e ao colocar um hospital com essa visão de hospital escola, onde você tenha uma equipe estável, preceptor, alunos para poder fazer a parte prática, esse é um processo que gera a necessidade de estudo, de progressão em conhecimento, de reciclagem, né? E a UERJ por si só, como do ponto de vista médico, no Brasil, nacionalmente, é uma das entidades que forma melhores médicos, vamos dizer assim, na formação. Eu acredito que vai priorizar bastante pela qualidade de ensino
dos alunos que vão ser formados aqui em Cabo Frio. Apenas Isso vai ajudar bastante o município. Apenas um parênteses. O hospital, se não me engano, é Ézio Cordeiro, né? Reitor Ézio Cordeiro, da UERJ, né? Ele já está funcionando plenamente? Eu acredito que eu não trabalho ali, mas ele está funcionando, algumas áreas estão funcionando, eles estão ampliando, parece que estão fazendo obras de ampliação para aumentar a possibilidade. Existe até fiquei sabendo de um projeto de uma hemodinâmica também, ali no hospital, para atendimento do SUS. Então, eu acredito que futuramente vai agregar muito para o município. Vai ser um hospital geral ou vai atender determinadas especialidades? Eu acredito que ele vai ser um hospital terciário. Então, assim, vai ter as urgências como a UPA, né, os locais do município, o Hospital do Jardim, esses locais vão continuar fazendo o primeiro atendimento, mas esse paciente vai ser triado depois para um hospital terciário maior, e eu acho que ali tem grande... Porque nós não temos, por exemplo, como tem em Saquarema, tem em Bacaxá, tem em Araruama, hospitais regionais, né? Isso faz uma falta para Cabo Frio. Exatamente. Um hospital grande, de porte como os hospitais regionais para a região dos lagos. E Cabo Frio é uma grande cidade, uma referência aqui, mas não conseguiu atrair esse tipo de investimento e estrutura para cá. Até porque um pronto-socorro, pelo menos um pronto-socorro cardiológico, ele seria a forma de oferecer uma triagem com qualidade para os hospitais que estão aí. Né? Aqui na região, quem montou esse serviço no SUS, alguns anos atrás, já tem bastante tempo, foi em Rio das Ostras. Rio das Ostras teve a primeira chamada UDT, Unidade Dor Torácica. E na época era bastante resolutivo. Nessa época a Santa Helena ainda fazia procedimentos pelo SUS na área de cateterismo e cirurgia cardíaca. Eu estou aqui em Cabo Frio desde 2005, tá? E nessa época nós recebíamos vários municípios da região e um deles era Rio das Ostras, era forte. E os pacientes de lá era muito bacana, porque os pacientes vinham bastante triados, já medicados de forma mais correta. Esses pacientes, na maioria deles, já tinham feito trombolíticos quando chegaram. Então, os pacientes chegavam com menos sequelas do infarto, ok? Então, você ter uma unidade de dor torácica que possa fazer a triagem dos pacientes com dor torácica, ela é muito importante porque você minimiza todo esse estrago. A gente costuma brincar na cardiologia que tempo é músculo. Então, quanto mais rápido o vaso abre e mais rápido você interrompe, por exemplo, o infarto, mais rápido esse coração vai recuperar e menos sequela ele vai ficar. Perfeito. Olha, todos estão vendo que a entrevista está sendo bem esclarecedora. Antes da gente fazer um novo intervalo, eu vou fazer uma sugestão para que vamos compartilhar o máximo. Muito importante, conteúdo muito importante. Vamos compartilhar ao máximo esse conteúdo para que as pessoas não sejam vítimas de um erro primário, numa demora no socorro. De buscar o socorro e de ser socorrido. De achar que pode ir a pé, achar que pode ir de bicicleta, entendeu? Achar que pode esperar o corpo bombeiro quando tem um vizinho com carro. Quer dizer, tudo isso a gente vai continuar conversando e vamos fazer dessa entrevista do Dr. Marcelo, que é mais do que uma entrevista, que é um manifesto de gratidão. Vamos tentar fazer isso. A gente volta já. Há 5 anos nasci o Sunset Boulevard em Cabo Frio. Uma vez por mês, sempre às sexta-feira, ele encanta e emociona cabo-frienses e turistas. Cantando e dançando, nossos shows fortalecem a cultura, divertem nosso povo, qualificam o nosso turismo. Sunset Boulevard, do jeito que todo mundo gosta. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio.
Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Pois bem, de volta com o Dr. Marcelo, nós já falamos que ele é cardiologista especialista em obesidade e sarcopenia. O que é isso? Vamos agora num jogo rápido para que a gente possa aproveitar ao máximo esses minutos finais. Após a minha última especialização na área de obesidade e sarcopenia, que eu fui buscar exatamente por isso, vivenciando no consultório um aumento muito grande da população obesa e com isso um adoecimento dessas pessoas, ou seja, quando a gente foca, Cabral, apenas no que a gente acha, no check-up, nos exames dos pacientes de consultório, a gente foca na pressão alta, a gente foca em tratar colesterol alto, a gente foca em tratar a diabetes, a gente foca em tratar, às vezes, a apneia do sono, a gente foca em tratar, às vezes, a aterosclerose, mas a gente esquece que algo começou antes, levando o indivíduo a estar naquele momento apresentando aquelas alterações metabólicas. Quando você pega uma pessoa que ela é obesa, ou ela tem sobrepeso, não precisa ser um grande obeso, veja bem, obesidade 1, 2, 3, obesidade mórbida, e você tem o sobrepeso. A partir do sobrepeso, o corpo, através da gordura visceral, que é aquela gordura que não é a gordura localizada, é aquela gordura intraabdominal, né? Essa gordura ela inflama o corpo de caráter crônico, levando a uma coisa que a gente chama de resistência insulínica e com isso alterações importantes no metabolismo dessa pessoa, gerando o adoecimento de várias vias metabólicas. E a gente via isso com a cirurgia bariátrica. Você mandava um paciente para fazer uma cirurgia bariátrica e esse paciente, depois que ele perdia ali uma quantidade de 10 a 15% do peso, ele já começava diretamente a ser impactado nessas doenças, com redução da pressão arterial, do diabetes, dos níveis de colesterol, triglicerídeos, da própria estetose hepática, ou seja, o paciente começava a ter melhora clínica. Então eu falei, por que eu não colher o fruto desse resultado da cirurgia bariátrica, onde eu tenho hoje uma grande parcela dos meus pacientes que não querem operar, por questões mesmo da cirurgia, uma cirurgia sleeve, que é uma cirurgia só de redução de tamanho do estômago, é uma cirurgia que não deixa talvez grandes sequelas do ponto de vista absortivo para o paciente, mas também não entrega grande quantidade de perda de peso. Agora, se ele faz o bypass, ele tem desvio do processo de absorção nutricional e é um paciente que vai ter que fazer suplementação nutricional crônica. Muitos pacientes não querem. Muitos pacientes têm muita perda de massa muscular exagerada com a cirurgia bariátrica, né? E o processo de perda de peso, ele na verdade são estratégias. Então a bariátrica é boa, tá? Para pacientes grandes obesos, acredito eu, os grandes obesos. O tratamento clínico hoje, com as medicações novas, muito eficaz. A gente tem resultados hoje similares à bariátrica. Pacientes que perdem 30% do peso corporal, 25% do peso corporal, tá? Agora, tem o balão, é outra estratégia. Tem o tratamento endoscópico, é outra estratégia. E tem o basicão, que é dieta e atividade física, é outra estratégia. Todos eles vão entregar perda de peso. Porém, se o indivíduo não tem uma mudança de comportamento, que é o que levou a pessoa, a se adoecer e a se tornar obesa, ela dificilmente vai conseguir se manter com a perda de peso. Então ela vai ter reganho, ela vai ter o famoso efeito sanfona, e esses reganhos, do ponto de vista de saúde, são péssimos. Todas as vezes que você tem reganho, a sua dificuldade para uma nova perda, ela aumenta muito. O processo inflamatório tende a ser mais exacerbado, o seu corpo tende a fazer processos de readaptação que geram grande dificuldade depois da pessoa conseguir ser vitoriosa de novo no processo. E ao perder, a reduzir apenas 5% do peso corporal, não estou falando do peso ideal não, estou falando do peso corporal, para quem é obeso, eu já mexo nas doenças. Então eu já diminuo pressão, eu já diminuo colesterol, e eu consigo reduzir remédio. Então eu sempre fui um cara muito agressivo com medicações para controle de meta. Sempre mediquei muitos pacientes com um monte de remédio, sempre
como a sociedade nos orienta de cardiologia, manter os pacientes dentro de metas atingíveis para diminuir risco de eventos maiores, infarto e AVC. Porém, você não reduz remédio e melhora a vida do paciente, o paciente se sente mais disposto, mais animado, intelectualmente melhor, com seu libido melhor, fazendo mais sexo com a mulher, ou a mulher com seu marido, tendo uma qualidade de vida melhor, memória melhor, ou seja, ele não tem uma percepção de melhora de vida só com cargas de remédio alto. Tudo bem que essas medicações demonstram que você diminui a evolução para Alzheimer, diminui a evolução para infarto, para insuficiência cardíaca, para hipertensão arterial. Ou seja, todo o processo de adoecimento, ele é retardado com a doença. Mas a pessoa, muitas das vezes, não consegue ter percepção de qualidade de vida. Isso, a medicina metabólica, quando você trata ela através de uma suplementação adequada, corrigindo lá atrás o processo inflamatório, o processo oxidativo, ajuda essa pessoa do ponto de vista comportamental a mudar os seus hábitos, ajuda ela do ponto de vista medicamentoso, tá? A tirar a fome, a compulsão, a vontade de comer aquele doce incontrolável, aquela fome noturna, né? Ajusta o sono dessa pessoa, ajuda ela a otimizar a melhora da resistência insulínica. Ou seja, se melhorou várias situações, melhorou. Aí você vê que de repente começa a curar a hipertensão, curar o diabetes, curar o colesterol alto, e essa pessoa volta a ter saúde, coisa que eventualmente não teria se não tivesse sido intervisto na obesidade. Nós já falamos aqui que você tem atuação no Hospital Santa Helena e na Clínica Longevidade. Lá é a medicina intervencionista, na Santa Helena, e na Clínica Longevidade é uma clínica médica. Isso. Perfeito? Que atende a essa multidisciplinar. Isso. Mais uma pergunta. A Clínica Longevidade, que está fazendo sucesso, você sabe disso, aliás, parabéns, você é merecedor. Ela é inteiramente particular ou ela atende também aos diversos convênios? Alguns atendimentos são compartilhados com alguns convênios, como por exemplo Sul América, Petrobras, GEAP, Postal Saúde, nós temos Life Empresarial, nós temos alguns planos. Perfeito. Mas não são todas as especialidades que atendem todos os planos. Eu, por exemplo, já tenho algum tempinho que eu não estou atendendo pelo plano de saúde mais, né? Mas nós temos lá exames também, exames de check-up, a gente tem vários exames que são compartilhados com o plano de saúde. Tá? Você conseguiria responder rápido para a gente aproveitar mais esses minutinhos finais? Infarto em jovens. Tem aumentado, né? Muito. E eu acredito que esteja muito relacionado ao comportamento e aos hábitos de vida. O aumento da ingesta de industrializados, produtos muito embutidos, uma alimentação cheia de agrotóxicos, cheia de microtoxinas, ou seja, a mudança comportamental, né, do fast food, da alimentação muito inflamatória, gerou um adoecimento precoce desses jovens, assim como o sedentarismo, a falta de atividade física, a mudança do cigarro para o vape, né? Esses dias saiu uma matéria de uma publicação mostrando que pode chegar a 5 vezes o valor de nicotina o paciente que usa vape em relação ao cigarro antigo. Muito bem. Um check-up é capaz de evitar 100% das complicações cardíacas? Não. O check-up ele minimiza, ele melhora a percepção, ele tem uma probabilidade, uma sensibilidade, mas ela não chega a 100%. Então a pessoa pode fazer todos os exames e dar normal e mesmo assim ele ainda ter alguma percentagem de chance de ter evento maior. Na Clínica Longevidade, vocês trabalham especialmente com a suplementação para idosos? Faz essa orientação? Fazemos sim. A gente hoje aqui é referência, Cabral, em terapias nutricionais injetáveis. Tá? Trabalhamos com suplementação oral também, né? Lógico, mas também temos a suplementação injetável. Então, por exemplo, o idoso pode ter problemas desabsortivos, de falta de apetite, dificuldades às vezes de bater as metas alimentares e de tomar alguns suplementos, cápsulas maiores, situações que às vezes tem má aderência pelo idoso. E lá eu consigo suplementar esses idosos. Eu já tinha suplementação para atender o paciente de cirurgia bariátrica.
e que às vezes ele não precisa tomar todas as vitaminas, ele precisa das vitaminas que estão baixas. Então a gente faz o exame, identifica quais os minerais, vitaminas, aminoácidos, quais substâncias, hormônios, o que esse paciente precisa fazer de suplementação específica para ele, e lá eu consigo fazer essa suplementação de forma bem detalhada. Às vezes a gente faz uma suplementação inicial injetável, quando estabiliza e melhora os sintomas, eu migro para a terapia oral e esse paciente faz a manutenção com a suplementação oral. Chegamos ao fim. Isso aí. Passou rápido, não foi? Passou rapidinho. Veja bem, doutor Marcelo Brito, alguém já disse que a gratidão é o oxigênio da alma. É verdade. Então, eu hoje sinto minha alma oxigenada por poder publicamente dizer obrigado, doutor Marcelo, obrigado, Deus, por estar em nossa companhia naquele 11 de outubro de 2008. A gratidão nesse momento deve ser tudo na vida da gente. Obrigado, hein? Eu agradeço pela sua amizade, né? Todos esses anos, são 16 anos, né, de amizade, confiança, toda a sua família. Você foi o primeiro que eu atendi, hoje eu acho que eu atendo a família quase toda, né? E mais amigos, mais, né? Agregados. Mais né? agregados. E agradeço demais essa consideração, essa amizade, essa confiança. E agradeço você pelo convite, poder trazer algumas informações aqui para as pessoas leigas, né? E agradecer a oportunidade desse espaço e desejar a você também muitas felicidades. Muito obrigado, doutor Marcelo. Até a próxima. Queremos você aqui mais vezes para falar especificamente sobre cada assunto desse que envolve a saúde de todos nós. Tá ótimo. Eu agradeço e me coloco à disposição. Um abraço a todos. Quarta-feira que vem, a gente volta.